Fala galera! Pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre o comportamento do gráfico de uma função exponencial. Na aula anterior falamos, estudamos, aprendemos a definição do que vinha a ser uma função exponencial e aqui agora nós vamos aprender sobre o comportamento do gráfico de uma função exponencial. Esse assunto se encontra no volume 3, capítulo 7, páginas 52 a 58. Então vamos aqui para representar esse comportamento do gráfico, vamos já resolver um exemplo, tá? Então eu tenho aqui um exemplo onde a minha função é f de x igual a 2 elevado a x. Primeiro eu vou fazer uma função onde a minha base é positiva, maior do que zero. Depois eu vou fazer um exemplo onde a minha base vai ser entre 0 e 1, porque quando isso acontece tem uma diferença de um comportamento para o outro que você já vai ter noção, antes de você desenhar o gráfico você vai estar sabendo o que acontece. É mais ou menos assim, ó. Quando a gente estudou função do segundo grau, lembra que quando o a da função era positiva, a gente sabia que a concavidade do gráfico era voltada para cima, quando a é negativa, a concavidade era voltada para baixo, né? Quando a gente estudou função do primeiro grau, lembra que a função do primeiro grau é uma linha, uma reta, na verdade, a linha não, uma reta, né? Uma reta. Então, quando era positiva, a reta era crescente, quando o A era negativo, a minha reta era decrescente. É mais ou menos isso que nós vamos entender aqui sobre a questão da base da função exponencial. Tá? Para estudar o comportamento do gráfico, a gente olha a base da mesma forma, tá? A base da função, e nós vamos... se a base for positiva, ela terá um comportamento, se a base for entre 0 e 1, ela vai ter um outro comportamento. Então, vamos lá, né? Para prática. Então vai ser assim, eu vou fazer o mesmo esquema de função do primeiro e segundo grau, a gente monta uma tabelinha aqui, ó, tá? Igual aqui, eu vou adotar esses valores para x, ó, tem aqui o valor de x, eu vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então resolvendo vai ficar assim, ó, 2 elevado a x, então o x agora vai valer menos 2, vai ficar assim, ó, 2 elevado a menos x, né? Vai ficar, ó, quando o expoente é negativo, eu vou ter que inverter a minha base, tá? Vai ficar o quê? Vai ficar, ó, a base vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, vai ficar 1, e aqui embaixo vai ficar 2 ao quadrado, que vai ficar 4. Então, o resultado aqui vai ser, quando o x for menos 2, o y vai ser 1 sobre 4. Mesma coisa aqui agora. O y agora vai valer menos... O x vai valer menos 1, meu y vai dar quanto? Olha só, vai ficar 2 elevado a menos 1, vou inverter a base, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1 positivo. Então, vai ficar quanto? 1 sobre 2. Agora, o meu x vai valer 0. Então, vai ficar 2 elevado a 0 é igual a 1. Agora o x vai valer 1, vai ficar 2 elevado a 1 igual a 2. E agora o meu x vai valer 2, vai ficar o quê? 2 elevado a 2 vai ser igual a 4, tá? Sempre, gente, aqui o 0, tá vendo aqui, ó, 2 elevado a 0, tá vendo aqui, ó, deu 1, tá vendo? Aí o próximo aqui, ó, quando o x for 1, tá vendo? O resultado é 2, né? Esse aqui vai dar o inverso, vai dar 1 sobre 2. O x elevado a 2 deu 4, não foi? Então o x elevado a menos 2 vai dar o inverso, vai dar 1 sobre 4. Sempre vai acontecer isso, tá, pessoal? Então, olha só, quando o A, a base, lembra que o A representa a base, tá? Aqui, ó, o 2 é o meu A, é a base. Então, quando o A, a minha base, for maior do que 0, ou seja, positiva, a minha reta vai ser o quê? Crescente, tá? Quando a minha base for positiva, maior do que 0, a minha maior do que 1, na verdade, né? Eu coloquei aqui, porque o outro é menor do que 1, né? Então, olha só, quando a minha base for maior do que 1, pessoal, o meu gráfico vai ter um comportamento que crescente, tá? Agora vamos confeccionar esse gráfico, desenhar ele aqui, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, começar de baixo para cima aqui. Olha só, quando o x for 2, tá vendo? O x aqui é 2, o meu y vai ser 4. Então o 4 tá lá em cima, né? Eu vou ligar o 4 aqui do y com o x, 2 do x, vai dar esse ponto aqui. Quando o x for 1, o meu y vai ser 2. Então, o x sendo 1 vai ligar lá no 2 do y. O 2 do y tá aqui, ó, forma a bolinha que faz a bolinha aqui, pronto. Agora aqui, ó. Quando o x for 0, o y é 1. Então, o x 0, o y vai dar 1. Vai ficar aqui em cima do eixo y. Agora aqui, ó. Aqui é 1, pessoal. Aqui na metade vai dar 1 sobre 2. E metade da metade vai dar 1 sobre 4, né? É o que tá acontecendo aqui, ó. Quando o meu x for 1, tá vendo? Quando o x for 1 aqui, ó, tá? Melhor, tá aqui, né? Quando o x for menos 1, o meu y vai ser 1 sobre 2. Então, o x menos 1 aqui vai ligar no 1 sobre 2 aqui, ó. Então, vai ficar nesse ponto aqui. Porque eu tô olhando de baixo pra cima, né? Eu tava pegando aqui embaixo, no caso é o menos 1, né? Então, vamos lá. Quando o x for menos 2, o y vai dar 1 sobre 4. Então, o x menos 2 aqui vai ligar no 1 sobre 4 aqui do y, ó. Vai ficar nesse ponto aqui. Pronto, agora eu vou, ó, ligar esses pontos aqui, ó. Aqui, pessoal, o meu gráfico aqui, ele vai aproximar do eixo x aqui, ó. Vai sempre aproximar dele e nunca vai ultrapassar ele.
tá? Por quê, pessoal? Porque eu vou ter minha base 2 elevado a x, não é? Lembra que o meu x não pode ser a minha base aqui, pessoal, ó, o 2 elevado a qualquer coisa, gente. 2 elevado a qualquer coisa vai dar o quê? Sempre vai dar um número maior do que zero, tá? Sempre vai dar um número maior que zero. O 2 elevado a qualquer número positivo vai dar um número positivo, né? Certo? Agora, 2 elevado a um número negativo vai dar isso aqui, ó. Quando é o número negativo, olha só o que acontece. 1 sobre 4, 1 sobre 2, tá vendo? 1 sobre 8 sempre vai dar 1 sobre alguma coisa. E 1 dividido por qualquer número, gente, vai dar 0, alguma coisa. Ou seja, nunca, jamais esse gráfico vai dar um valor negativo, tá bom? Essa é uma característica da função exponencial, né? Na definição aqui, ó. Nunca irá ultrapassar o eixo x, tá? Certo? O x nunca... Por quê, pessoal? Nunca que ele vai ultrapassar o x, porque por causa da base dessa minha potência, tá? Então a base da minha potência ela não pode ser um valor, lembra que não pode ser um valor negativo, tá? E quando que ela poderá encostar aqui no eixo x? Quando a minha base for zero, porque quando a base é zero, elevada a qualquer coisa dá zero, né? E lembra que a base não pode ser zero, nem pode ser negativa, então nunca vai acontecer desse meu gráfico ultrapassar aqui o eixo x, certinho? Nunca vai acontecer isso, a não ser que quando a minha função está aqui na forma da definição, isso não acontece. A não ser que pode acontecer da minha função ser do tipo exponencial. Aí ela vai somar com alguma outra coisa, aí sim ela poderá ultrapassar. Mas é por causa que ela não é exponencial pela definição. Quando ela é pela definição dessa forma, apenas uma base elevada a um expoente x, aí ela não irá ultrapassar o eixo x. Essa é uma característica, tá bom? Quando ela é do tipo exponencial, altera alguma coisa nela, ela vai ter o comportamento exponencial, porém ela poderá ultrapassar, por causa que ela sofreu alterações, tá bom? Mas quando ela é do tipo, quando ela é uma função exponencial de verdade, igual à definição mesmo, ela não irá ultrapassar o eixo x, tá bom? Agora aqui, ó, eu tenho uma função desse tipo aqui, ó. Aqui, na verdade, pessoal, é 1 sobre 2, tá? Tá errado esse negócio aqui, ó. Deixa eu corrigir isso. Então, eu tenho uma função. Agora, a minha função será... Esse outro exemplo aqui vai ser, ó, 1 sobre 2 elevado a x, né? Então, tá aqui, ó. 1 sobre 2 elevado ao expoente x. Aí, eu vou considerar a mesma coisa, ó. X menos 2, x menos 1, 0, 1 e 2. Vou resolver. Então, vai ser, ó, x elevado a menos 2. Tá aqui, ó. 1 sobre 2 eleva o expoente menos 2. Eu vou inverter a base, porque o meu expoente é negativo. Vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2, vai dar 4. Função agora vai ser, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 1. Vou inverter a base, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1, vai ficar 2, tá? Aqui, elevado a 0, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. E agora, 1 elevado a 1 vai dar quanto? 1 sobre 2 elevado a 1 vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 2. E 1 sobre 2 elevado a 2 vai dar quanto? 1 elevado a 2 vai dar 1, 1 elevado a 2 vai dar 4. Então, pronto, pessoal. Aqui, ó, quando a minha base for... Aqui tá errado, gente. Espera aí. Sim, ó. Peraí. Assim, ó, 0 e aqui, isso. Quando, lembra que a base é representada pela letrazinha A, né? Então, quando a base tiver um valor entre 0 e 1, tá? Então, o A maior do que 0 e A menor do que 1. Quer dizer, eu tenho a minha base entre 0 e 1, ok? A base não pode ser 0 e não pode ser 1. Então, eu vou ter um valor entre 0 e 1. O que é um valor entre 0 e 1, gente? Esse aqui, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 5, tá vendo? São valores entre 0 e 1. Toda vez que a sua base for um valor entre 0 e 1, a sua função, ela terá um comportamento decrescente. Tá bom? Tá aqui, ó, aqui embaixo eu coloquei certo, mas aqui eu não alterei. É porque eu copio, pessoal, copio copio aqui embaixo e esqueço de alterar, tá? Mas aqui eu tinha feito correto aqui, ó, e não mudei aqui, ó, tá? Então aqui, como o A deve ser positivo, teremos a função decrescente, tá? Ou seja, né, aqui também ficou, como A deve ser um valor, ó, um valor, aliás, aqui, ó, como A terá um valor entre 0 e 1, isso, agora ficou correto, tá? Entre 0 e 1, teremos a função decrescente. Tá aqui, ó. Então, o A maior do que 0 e A menor do que 1, teremos a função decrescente, tá bom? Vamos para o exemplo aqui que vocês vão ver que realmente funciona desse jeito. Olha só. Aqui nós já resolvemos, né? Fiz aqui para vocês, deu 4, deu 2, 1 sobre 2. Agora eu vou resolver isso aqui, jogar lá no gráfico, tá? Para ver o comportamento. Então tá aqui, ó, o eixo Y, né? O eixo X. Aí vai ficar, ó, x menos 2, y4. Então aqui, ó, x está menos 2, liga no y4, tá aqui em cima, a bolinha tá bem aqui. Próximo, x menos 1, y2. Então, ó, x menos 1 aqui vai ligar no 2 aqui, então bolinha aqui. Próximo,
x0, y1. Então, x0 vai marcar apenas no eixo y, valor 1. Depois, x1, y, 1 sobre 2. Então, x sendo 1 vai ligar aqui no 1 sobre 2, ou seja, a metade do 1 aqui, 1 sobre 2. E x2 vai ligar no 1 quarto de y. Vai ficar x2 aqui, vai ligar no 1 quarto de y que também aqui. Agora eu vou ligar, ó, e aqui da mesma forma, jamais essa reta vai encostar no eixo x ou ultrapassar, passar pro lado negativo aqui do y, tá? Então, sempre vai ter esse comportamento aqui, vai aproximar o máximo possível aqui do eixo x e nunca vai ultrapassar ele, caso a sua função seja uma função exponencial do tipo definição mesmo, o tipo assim, ó, que você vai ter uma base e um expoente vai ser uma incógnita, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu já fiz aqui pra vocês já 2 exemplos, tá? Os exemplos, essas 2 questões que eu fiz pra vocês já serviu como exemplo, já mostrando pra vocês o que é o comportamento de um gráfico de uma função exponencial. Ok? Então essa daqui é a aula de hoje, são esses 2 exemplos que eu fiz para vocês, tá? Então isso daqui é a função exponencial. Vai ser dado para você a função, como essa daqui, ó, certo? E você vai escolher os valores para x, ou então às vezes o exercício já te dá até essa tabelinha com os valores de x já, certo? Aí você vai apenas descobrir os valores de y e jogar no gráfico, tá bom? Então você vai montar o gráfico aqui, como? Aí você já pode lembrar que, ó, se o a for maior do que 1, aí você vai ter uma função crescente. Se o a for entre 0 e 1, você terá uma função decrescente, tá? Desse formato aqui, ó, decrescente, tá? Aqui, ó, função crescente, função decrescente. Vai depender da base, tá? Se a base for um valor maior do que 1, aí ela é crescente. Se for um valor entre 0 e 1, vai ser decrescente. Vai ter esse comportamento aqui, ok? Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Gráfico da função exponencial, tá bom? Então encerramos por aqui e fui!